E muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo esse vídeo. E bom, o vídeo de hoje vai ser mais uma análise, mas vai ser uma análise bem diferenciada, certo? Então, nosso amigo aqui, Ian Stenhouse, mandou R$ 10 e mandou a seguinte mensagem. Poderia olhar minha página no Itch.io? Pois estou inseguro quanto a ela, não dei os toques finais em muitas coisas ali e queria saber se está válido para um contratante. E ele mandou o link dele ali. Antes da gente começar essa análise, eu queria deixar aqui claro a seguinte coisa. Essa vai ser a nossa primeira e última análise de perfil do Itch.io, tá? Então, anteriormente, a gente analisou até perfil de GitHub, né? Que foram vídeos que não foram tão bem, mas valeu a pena fazer o teste. Esse aqui é o nosso primeiro teste, né? Então, por que eu estou desistindo de primeira, tá? Porque o ideal seria que eu fizesse, ver se tem mais gente interessada e tal antes de existir. Porém, eu não tenho muita experiência em fazer perfil para o Itch.io. O meu próprio perfil do Itch.io tá meio que a Deus dará. Eu não ligo muito para ele, essa que seja a verdade, tá? O meu perfil da Steam já é um pouco diferente. Eu já fiz um pouquinho mais de carinho, tá? Mas o perfil do Itch.io eu não ligo justamente por causa disso, porque os meus jogos importantes mesmo, eles estão lá na Steam, tá? Então eu não tenho muito como ajudar. Mas como o colega ele já pagou, já doou, e eu não disse antes que eu não faria a análise de perfil do Itch.io, eu vou fazer aqui o melhor que eu puder para ajudá-lo, tá? Então vamos lá. Então, a gente tem aqui o perfil dele, tá? E aqui a gente já vê o seguinte problema, cara. Tá muito em branco aqui, tá ligado? E ficou muito vazio, muito vazio. Essa disposição aqui ficou péssima, tá? Os jogos eles acabaram ficando todos para a direita aqui, né? No meu perfil, o que que eu fiz? Deixa eu mostrar para vocês rapidinho. O meu perfil ele é bem arroz com feijão. Aqui, se eu não me engano, esse link do Itch.io acho que não tem como tirar, né? O próprio Itch.io que coloca, apesar de ser esquisito, né? Acho que tem como. Não, deve ter como tirar sim. Deve ter como tirar sim. Mas enfim, ele coloca aqui e acabou ficando. O meu tá aqui também, tá? E eu coloquei outro link relevante aqui, que no caso só tinha o Twitter. Você vê que eu nem atualizei. Não coloquei meu canal na Twitch, meu canal no YouTube, nada aqui, porque eu realmente não ligo, né? E no caso aqui, o Ian, ele colocou o GitHub dele e o Threads, velho. Enfim, que deve ser aonde ele coloca as coisas aqui dele relacionadas a desenvolvimento de jogos, né? Então tem o GitHub dele aqui, deve ter alguns jogos aqui e tal, imagino eu. E tem o Threads aqui dele, será que ele faz alguma coisa? Ou são só as redes sociais que ele usa mesmo, sei lá. Talvez não. Eu recomendaria vocês fazerem isso, tá? Então, aqui já vem mais uma dica, né? Só coloca links aqui que são relevantes. Tipo, se você usa o seu GitHub para subir projeto web ou de programação não relacionado a desenvolvimento de jogos, eu não vejo por que ter ele aqui, tá? Com o Threads é a mesma coisa. Tipo, vou botar o link das minhas redes sociais, vou colocar meu Instagram aqui no meu itch.io. Tá, mas você coloca coisa do seu jogo no seu Instagram? Entendeu? Tipo assim, seu Instagram é um Instagram pessoal ou profissional? É mesclado? Se for mesclado, até vai. Mas eu não recomendo, tá? Faz separado, pessoal e profissional, tá? Se não tem, eu não quero fazer, não gosto. Então não coloca, não precisa colocar link nenhum aqui, deixa só os jogos, tá? Então o meu perfil ele é majoritariamente só os meus jogos. Na época eu divulgava coisa lá no meu Twitter. O meu Twitter ele é profissional, né? Se a gente ver aqui, eu só publico coisa de jogo aqui e tal. Então eu achei que fosse válido, tá? Mas o mais importante que eu vejo aqui é esse branco aqui, tá? Para quem não sabe, tem como você colocar HTML e CSS aqui, né? Para estilizar a página do itch.io. Eu não manjo muito disso, porque eu não queria enfeitar a minha página, mas se vocês querem fazer um perfil profissional, o mínimo que vocês fazem é arrumar o perfil de vocês, tá? Não é só ter portfólio, tá ligado? Ter jogos aqui. Vocês precisam fazer a sua apresentação, é igual currículo. Você pode ter assim, uma carreira pica, tá ligado? Tipo, você pode ser o brabo. Só que, se você fizer um currículo gigantesco de 5 páginas, colocar tudo que tu já fez lá, velho, ninguém vai ler tudo. Então você tem que estruturar teu currículo para ser uma página só, porque ninguém lê tudo. E tem que ser organizado, tem que ser bonitinho e tal, porque senão um cara com menos experiência com você, com um currículo mais bem feito, vai parecer melhor do que você. Então, querendo ou não,
esses perfis do itch.io, da Steam, do GitHub, do LinkedIn, são perfis profissionais que são basicamente currículos digitais, tá ligado? Então, é o mínimo que você faz é arrumar, infelizmente. É igual o pessoal fala aqui do meu cenário, tá ligado? O pessoal fala muito do meu cenário aqui, que tem essa questão da parede aqui, da tomada. Eu sei, rapaziada, eu sei. Eu gostaria muito de ter um chroma aqui e tal. Eventualmente, se as coisas melhorarem, eu vou arrumar. Mas por hora é isso que tá tendo, tá? Agora, arrumar o perfil ali é de graça, né? Mas enfim, e aí, voltando aqui o meu perfil, eu coloquei um tom escuro aqui, né? Beabá aqui, ó, só para não ficar no branco. E coloquei os meus jogos aqui numa disposição de grid, né? Muito mais fácil de ver. Eu ainda fiz uma estilização aqui com esse verde aqui que eu gosto muito, né? Que vocês estão ligados aí pelo estilo do canal, que eu coloco esse verde aqui ali na fonte, né, das thumbs e tá no fundo do meu avatar. Eu adoro ele, contrasta muito bem com tons escuros. E tá tudo estilizado aqui, né? Os links, o dele ficou em branco e vermelho, que se eu não me engano, são as cores padrões do Itch.io, mas é bem fácil de mudar isso, né? E aí vem para a descrição aqui. Aqui legal que ele colocou um GIF, né? Se dá para colocar GIF é sempre bom pôr, né? E a apresentação dos jogos também é bom, né? Então, essa aqui, ó, esse jogo é o único que tem uma arte de capa aqui, por exemplo. E vocês veem que ele fica, tipo, muito mais profissional que os outros, tá ligado? Então, essa questão da apresentação aqui dos jogos também é importante. Aqui ficou, tipo, uma screenshot do jogo. Funciona, mas fica muito mais profissional, né? Principalmente se você quiser fazer um perfil para divulgar e tentar arrumar um trampo, alguma coisa. Eu recomendaria fazer isso aqui. Isso aqui, esse jogo em específico, ele tem essa arte capa porque eu trabalhei com artistas e os artistas que fizeram isso aqui, tá? Antigamente não teria como eu fazer uma arte de capa para o meu jogo. Hoje em dia com inteligência artificial isso acabou, tá? Esse jogo aqui ele já tem muitos e muitos anos, tá? Ele veio antes do meu primeiro jogo comercial. Então, hoje em dia com inteligência artificial você consegue fazer arte de capa para todos os seus jogos aí, tá? E aqui, essa logo aqui, você baixa uma fonte ali no Google mesmo e joga lá e tá pronta a logo. Tipo, cara, vai dar uma cara muito mais profissional, tá? E aí, a gente vem aqui para a descrição, né, que ele colocou no perfil dele, que ele colocou On My Way to Game Dev. Aqui, esse espaço da esquerda, que ele acaba ocupando mais da metade da tela aqui, ficou só com isso aqui. Então, tipo, se fosse usar essa disposição aqui, seria melhor que ele utilizasse, sei lá, colocasse alguma coisa sobre ele, sei lá, uma foto dele aqui, contasse da carreira dele, mas eu particularmente acho mais interessante que ele falasse, botasse só os jogos, né, focar realmente no conteúdo aqui dos jogos dele, ao invés dele fazer um perfil aqui e tal. Mas dependendo da pessoa em si, eu acho que seria interessante sim, ele contar da carreira, talvez se ele não tivesse como colocar o jogo tão, sei lá, se ele falasse que ele já trabalhou em algum projeto grande, famoso, mas que ele não pode colocar aqui para tu jogar, talvez fosse interessante, alguma coisa assim. Mas eu nunca vi nada do tipo assim no itch.io. Geralmente a galera tá só aqui para colocar os assets aqui, né? Porque dá para você colocar não só o jogo, mas assets e tal. Os pacotes do itch.io, sabe? Mas, para eu não finalizar esse vídeo aqui sem dar dicas muito boas, eu vou colocar exemplos bons, tá? Então, o primeiro bom exemplo que eu quero dar aqui é do Kini, que ele tem... Cara, esse maluco aqui é um cara que ele tem um perfil no itch.io, com certeza deve ser muito visitado, porque ele tem muitos pacotes gratuitos. Eu, inclusive, utilizo um deles, né, que é o do Cursor, que são muito bons e tem alguns pagos também. Esse cara que deve ganhar dinheiro com o itch.io, tá? E, cara, tem coisa... Tudo que ele faz é muito bom e, enfim, vocês veem que o perfil dele é bem básico, tá? Então, ele colocou a logo dele aqui, os links, né? Ele colocou uma descrição aqui dele, né? Bem na pegada do Ian aqui e tal. Só que os pacotes, né? Ele não são jogos, são mais assets aqui, né? Os assets dele aqui estão nessa disposição de grid também, né? E eu acho que a única coisa que o próprio Kini poderia ter feito aqui é ter colocado a fonte em branco, né? Repara como que é difícil de ler. Quando passa o cursor em cima fica branco, mas esse verde com preto aqui não ficou bom, mas o Kini é o Kini, né? Quem sou eu para falar alguma coisa? Mas, enfim, cara, então você pode fazer isso aqui, a sua apresentação e tal, mas, cara, coloca pelo menos em grid aqui embaixo, tá? No mínimo isso.
E, cara, eu realmente não recomendo esse fundo branco. Bota uma cor aí diferente, nem que seja só um preto aqui, pode copiar esse preto aqui do meu, tá? Não coloca 000 não, tá? Bota uma corzinha aqui, nem que seja um cinza mais escuro, um cinza azulado, um cinza pro roxo, fica bem mais legal, tá? E aí, como vocês podem ver, não precisa de muita frescura, mas ainda vou dar um outro exemplo aqui que é muito interessante, que é o do Torcado, tá? O Torcado foi o cara que fez o Window Kill, que é um dos jogos aí que eu tô usando de inspiração pro meu, tá? E mano, o perfil dele é excelente, né? Então ele coloca aqui o nome dele, né? E os links, e ele faz essa disposição aqui, ó, em cores, que ficou genial. Aqui realmente, cara, olha só, presta atenção. Se você é um game dev menos experiente que eu aqui, tá? E os meus jogos são muito melhores que os seus, mas eu entro no seu perfil, o seu perfil tá assim e o meu tá assim, cara, vai parecer que você é muito mais brabo que eu, sem eu nem ter olhado os seus jogos. É claro que o Torcado aqui, mano, é um cara que tem estrada, como vocês podem ver, tá? E depois do Window Kill ele já fez foi coisa, tá? O cara realmente é muito brabo no que ele faz. Mas eu tô comentando aqui só na questão de você enfeitar o seu perfil. Então, você pode fazer um perfil tipo o meu, um perfil tipo o Kini e vai dar certo. Só que se você quiser realmente profissionalizar, aí eu recomendaria até você dar uma pesquisada para você ver como que você pode utilizar HTML e CSS aqui para você fazer esse tipo de coisa, porque, cara, olha o resultado disso aqui. É absurdo, tá ligado? Mas vou dar uma olhada aqui por cima nos jogos, né? Então vamos ver aqui. Eu não vou chegar a jogar, né? Porque é a análise do perfil. Tem o jogo do Tamanduá aqui. A página do jogo aqui, ele não colocou. Você não colocou nem screenshots, nem vídeo, nem nada, né? A descrição até que parece que está bem feita. Mas, por exemplo, eu entrei aqui na página do seu jogo agora. Eu não sei sobre o que é o seu jogo, nem sei se eu quero jogar ou não, tá? O bom é que é de browser. Eu sei que eu não vou baixar um vírus, tá? Ponto positivo. Mas eu não quero, eu não sei se eu quero jogar o jogo ou não. Seria legal se eu soubesse sobre o que o jogo é. Eu não quero ler, tá ligado? Porque, mano, quem que lê em 2025, tá ligado? Então tem que ter screenshot, tem que ter vídeo, tá? A descrição é bom pra gente colocar os comandos, esse tipo de coisa aqui e tal do itch.io. Mas, mano, screenshot e trailer, eu diria que meio que tem que ter. Ah, ele tem um jogo pago aqui, tá? Run Asset Pack. Ah, é um pacote. Entendi, cara. Ah, aqui ele colocou, ó. Ele vende os pacotes aí no itch.io e tal. Então, é um cara... o full stack do game dev aqui. Aqui tem trailer, né? Vamos ver. Ele fez tipo uma cidadezinha com background e tal. Botou um doll aí. Interessante, mano. Aí eu já sei o que se trata, tá ligado? Não preciso dar run aqui pra ver. Legal, legal. A descrição também tá bem feita. Beleza. Então, a gente vem aqui pro próximo. Aqui é um jogo, né? Run in browser e tal. Tá a mesma coisa. Não tem trailer, não tem screenshot. Não tem só essa descrição escrita e tal. Ah, ele fez uma pixel art aqui de uma carta e ele disponibilizou de graça. Eu acho que esse tipo de coisa aqui, ele é muito bom, você ter assets gratuitos, principalmente se você quiser fazer o seu perfil aí para você se divulgar como artista. Porém, cara, eu vou ser obrigado a ser um pouco chato aqui, tá? Que é o seguinte, olha só. Esse asset aqui, por mais que tenha sido disponibilizado de graça e tal, ele é muito específico, cara. A não ser que tenha, tipo, um mockup que você consiga montar várias cartinhas dessas, não tem como eu usar só essa carta num jogo, tá ligado? Então, é um asset que acaba não sendo útil para quase ninguém, entendeu? Eu não colocaria. Eu só colocaria realmente um pacote se eu tivesse várias cartas dessas, mesmo que de graça, tá? Porque acaba não pegando muito bem, tá ligado? Tipo, desculpa a dura realidade, mas, velho, para que eu vou usar isso? Tá ligado? Enfim. Se fosse um monte, aí eu poderia fazer algum joguinho de carta, sei lá. E aí, tem. Ah, esses joguinhos aqui. Esse aqui, ele é bem autoexplicativo, né? A gente já sabe como é que funciona. Você tem que combinar as bolinhas aqui do mesmo tamanho que vão formando a maior e tal. E até que a tela enche não dá pra jogar mais, tá? Então a descrição aqui dele foi
bem curto e tal. E não tem screenshot, mas esse é um jogo, tipo um jogo da velha, né? Todo mundo conhece. Então acho que não precisa tanto de trailer e de screenshot aqui, tá? Esse aqui é um jogo, acho que é um bom jogo de um portfólio, tá ligado? Já dá pra ver que, tipo, a base que você tem, né? Sem trailer, sem nada. E aqui nem descrição ele colocou, só tem o jogo em si, né? E teve esse primeiro jogo dele aqui. Tá, no final das contas, eu acho que você tem conteúdo no teu perfil, tá ligado? Você não foi um cara que começou ontem, você tem coisa pra mostrar. Eu acho que eu tiraria isso aqui, tá? Eu só não deixaria isso aqui. E no mais, você tenta vender uns assets aqui também. Eu só fiquei um pouco confuso aqui. Se você é programador, tipo, imagina que eu sou um contratante. Ou eu vou querer te contratar para você ser programador ou artista, né? Quando eu vejo os seus jogos, eu vejo aqui esse asset, eu fico na dúvida. Eu sei que, tipo, talvez você seja um cara que faça os dois, entendeu? Mas o cara que vai estar contratando, ele provavelmente vai querer contratar um dos dois. E o seu perfil, ele não é muito focado, tá? Eu acho que esse é o último feedback que eu vou ter para te passar aqui, Ian. E a gente tem que pensar como se a gente fosse o contratante, tá ligado? Então, o contratante ele vai querer alguém específico para resolver um problema específico, né? Então, como game dev, né, você ter asset, jogo, tudo misturado, eu não vejo problema nenhum. Mas talvez se seu foco seja arrumar emprego, eu tentaria focar ali em mostrar alguma habilidade específica, entendeu? Mas eu preciso falar o seguinte, cara. Eu não manjo muito de arrumar emprego na área de game dev, tá? Eu sempre trabalhei de forma autônoma. E eu não sei se o itch.io ele pesa muito, tá? Eu confesso. Então, cara, na verdade, eu vou dar mais uma última dica que é o seguinte: lance um jogo merda na Steam. Eu vivo falando isso e é verdade, mano. Então tenta fazer um projeto ali de pelo menos 1 ou 2 meses, tá? Se você for part-time, talvez 3, 4. Mesmo que seja algo simplesinho, coloca lá $100, queima, filho. Vai ser a mesma coisa que tu comprar um curso, você tá investindo, entendeu? Você tem um perfil na Steam com um joguinho porcaria, acho que vale mais do que um perfil bom no itch.io. Claro que depende, né? Se for tipo um perfil tipo Torcado, não. Mas você entende o que eu tô falando? O meu perfil do itch.io também não é grande coisa. Eu só tenho 2 jogos na Steam. Acho que o meu perfil da Steam conta 10 vezes mais que o meu do itch.io, entendeu? Então, no mais é isso, cara. Quem quiser apoiar o canal pode fazer uma doação aí no Live Tip também, né? Pode pedir para que seja feita uma análise do seu jogo, não do seu perfil, né? Pode virar membro aqui do canal. Também dá para apoiar de forma gratuita, deixando like, comentando, se inscrevendo e ativando o sininho, tá? No mais é isso, ganhar dinheiro fazendo jogos é muito difícil, mas a gente vai tentar de qualquer jeito. Aquele abraço, valeu, falou, fui!